Foi enterrado hoje de manhã em Campinas o corpo do passageiro que morreu no acidente envolvendo um ônibus articulado da VB Transportes na madrugada de ontem. O repórter Felipe Pereira está acompanhando este caso e tem outras informações. Boa tarde, Felipe. Olá, Sena. Boa tarde a você, boa tarde a quem acompanha o Brasil Urgente nesta quarta-feira. A gente vê aí as imagens do acidente que aconteceu ontem, no comecinho da manhã, 5h40 da manhã, ali na altura do viaduto Miguel Vicente Cury. Essa imagem impressionante do vagão traseiro do ônibus articulado que fazia a linha 117, que liga ali o DIC 6 ao corredor central, caindo na rua Delfino Sintra, ali embaixo do viaduto Miguel Vicente Cury. O corpo do passageiro, o porteiro chamado João, que tinha 45 anos, foi enterrado hoje de manhã no cemitério da Saudade, aqui em Campinas. A família está muito abalada, aliás, desde ontem, né? A gente acompanhou aqui no Brasil Urgente também essa situação, a família muito abalada com esse acidente. Não quis falar hoje com a imprensa, ficou recolhida ali no cemitério dos Amarais. Essa é a imagem do passageiro, né? O João, que tinha 45 anos, o porteiro, aliás, que foi lançado do veículo assim que o veículo despencou do viaduto Miguel Vicente Cury. As causas desse acidente, Sena, ainda vão ser investigadas. Não se sabe ao certo o que aconteceu. O motorista disse para a polícia, e isso nós inclusive trouxemos ontem aqui no Brasil Urgente, que ele teria perdido o controle, teria ficado sem freio e aí não conseguiu fazer o veículo parar. Lembrando que um ônibus articulado, ele tem câmbio automático, então não é possível fazer a redução das marchas como a gente consegue em um carro de passeio, por exemplo, ou em outros ônibus, que geralmente a gente usa, né, o freio motor, digamos assim, do veículo para poder ajudar a parar. Nesse caso não havia essa possibilidade, viu, Sena? Mas o veículo automático tem uma vantagem nesse aspecto que você chama a atenção. Quando você tira o pé do acelerador, ele reduz automaticamente a velocidade também. Então tem um problema aí envolvendo... É claro que, num primeiro momento, o motorista realmente relatou à polícia, que por sua vez relatou à nossa equipe, que foi um caso de falta de freios. Entretanto, a perícia técnica resolve isso rapidamente e verifica ali, confirmando ou descartando essa possibilidade. Quer dizer que se essa versão, por algum motivo, ter sido mentirosa ou enganada, né, o engano do motorista, isso vai ser resolvido com a perícia. O fato é que esse viaduto tem ali já antecedentes. Um dia antes desse acidente, um bandido em fuga acabou caindo ali, perdendo o controle do veículo também, o que leva a crer que ele estava em alta velocidade e às vezes a gente observa, não dá para falar desse veículo, do ônibus articulado nesse instante, mas o que a gente observa com certa frequência ali é os ônibus descerem, né? Esses coletivos descerem, fazerem aquela curva ali com certa velocidade. É o que a perícia, a investigação vai verificar também. Inclusive o motorista já prestou depoimento na delegacia, Felipe? Já sim, Sena, foi durante a tarde de ontem. O motorista ficou em estado de choque durante o acidente, logo depois do acidente. Ele não foi ouvido logo pela manhã, mas tarde ele conseguiu ser ouvido aí pela polícia, que ele justamente corroborou essa versão de que ele ficou sem freio, não conseguiu parar o veículo e por isso acabou despencando do viaduto Cury. Ele relatou à polícia, Sena, de que ele estava a 30 km por hora na entrada do viaduto. Chovia na hora do acidente e estava muito escuro. Isso também a perícia vai investigar se isso pode ter contribuído para esse acidente. A polícia não prevê, pelo menos por enquanto, ouvir mais testemunhas. Algumas testemunhas até já foram ouvidas, algumas de forma não oficial, mas por enquanto a investigação vai se basear no laudo da perícia, que deve ficar pronto aí em aproximadamente 20 dias, Sena. Uma última informação, Felipe, havia num primeiro momento a informação de que um táxi teria fechado o coletivo e por isso ele teria perdido o controle. O motorista fez alguma menção sobre esse aspecto à polícia? Não fez não, viu, Sena? Pelo menos nós tivemos acesso a esse depoimento, não foi mencionado nenhuma fechada, nenhum acidente envolvendo um outro veículo, mas a polícia investiga sim essa hipótese, já que algumas testemunhas chegaram a dizer, inclusive para nossa reportagem aqui do Brasil Urgente, de que um carro teria fechado esse veículo. O motorista, portanto, não fez, pelo menos o que nós sabemos até agora, é que essa informação não foi dita à polícia, mas a perícia e a polícia, claro, vai continuar a investigação para tentar descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. Ok, muito obrigado a você, Felipe Pereira, pelas suas informações. E olha,
O viaduto Miguel Vicente Cury está com uma faixa de rolamento interditada para que os operários façam o conserto da grade de proteção, que é conhecida ali como guarda-reio. A repórter Lucimeire Ramalho foi ao local para conversar com o engenheiro mecânico e especialista em segurança no trânsito, Celso Arruda. Vamos trazer aqui no telão, Marcão. Vamos soltar a Lucimeire Ramalho aí, Ney. Aperte o play. Exatamente, Sena. Um dia depois do acidente, a nossa equipe de reportagem voltou aqui para verificar como está a situação. E quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho dessa questão aqui do viaduto, para ver o que tem de certo e errado, é o especialista em segurança de trânsito, Celso Arruda. Professor, que análise que a gente pode fazer aqui do viaduto? O que tem de errado ou não tem nada errado? Está tudo correto? Como que nós podemos analisar? Bom, é um viaduto antigo em que o ideal seria não haver essa confluência de pistas para acessar o mesmo pavimento. E esse guarda-reio funcionou muito bem para esse tipo de acidente, tanto que reduziu a velocidade do ônibus, porém poderia ser um guarda-reio mais apropriado. Não poderia ser muito rígido, nem pode ser muito rígido, senão devolve veículos leves para a pista, o que é prejudicial. Aqui, a inclinação, se é que ela não está retendo água, deveria ser um pouco corrigida, porque ela pende para fora, para a região, um pouco para fora da pista, no sentido contrário à inclinação correta. Professor, como que funcionaria isso? Como que deveria ser, na realidade, a maneira correta para evitar o que aconteceu aí, em condições, como o senhor disse, à noite e com chuva? Olha, aí não, esses fatores, que é tempo, não tem como, ninguém consegue administrar essa consequência adversa. Com relação ao tempo, não há muito o que fazer. E com relação a chover e ser à noite, não há muito o que fazer. E também, eu acredito que esse acidente tenha acontecido de um modo que aconteceria em qualquer outro tipo de viaduto. Porque, aparentemente, houve uma reação abrupta do motorista para evitar um outro acidente, que é uma reação instintiva, se proteger de algum acidente, e posteriormente, aparentemente, ficou difícil reconduzir um ônibus articulado, que é difícil realmente de se reconduzir, alinhando a parte dianteira com a parte traseira do ônibus. Se a gente pensar nessa questão do asfalto, professor, dá para se dizer, teria que ser refeito, mexer para de repente mudar essa questão da inclinação, ela pode continuar dessa maneira? O ideal é aproveitar e rever essa questão da inclinação. Aliás, não é só naquele trecho. No trecho mais para baixo a situação é pior. E isso é uma obra de engenharia civil, que logicamente os engenheiros civis vão ver se está retendo água ou se essa inclinação é significativa. Professor, obrigada. Olha, se é nessa análise, do especialista em segurança de trânsito, Celso Arruda, fazendo uma análise aqui da situação, a gente pode ver que o pessoal já está trabalhando hoje ali na parte de cima, fazendo ali de novo a correção para recolocar o guarda-reio. Quem passar aqui por esse local deve ter bastante cuidado, porque uma das faixas ali está interditada justamente para isso, para que os funcionários consigam trabalhar ali no local. Então, atenção redobrada se passar aqui próximo ao Terminal Central. Sena. Ok, obrigado, Lucimeire. Olha, o Celso Arruda falou ali com relação à inclinação, até se o Ney tiver informações ali, imagens da Fórmula Indy, quando estiver no ponto, quando você conseguir pegar aí, Ney, dá um toquinho pra gente, fazer um comentário aqui com relação a essa inclinação que o engenheiro Celso Arruda estava falando. Ele falou de outro tópico também, que é justamente a questão do guarda-reio. Muita gente está dizendo que tinha que ser uma grade de proteção um pouco mais resistente, melhor, mais alta, para evitar que um veículo caísse daquela altura. Mas o engenheiro aí, o especialista em segurança no trânsito, trouxe uma informação importante. Ele estava dizendo que, de fato, Bom, essa aí é a imagem da Fórmula Indy. Daqui a pouco a gente fala então sobre o guarda-reio. Dá para verificar de maneira fácil aí que a engenharia do automobilismo fez correto. Ó, a curva ela é inclinada de forma que o carro, quando ele está fazendo a conversão, ele é puxado para dentro da tangência e não jogado para fora como está no viaduto Cury. No viaduto Cury você pode ver aí, ó, na curva, dá para ver pela imagem ali do Luca Arantes
que é o contrário. Aí está tudo devagarzinho, mas se um carro está em velocidade um pouco mais acelerada, ele acaba sendo jogado para fora da curva. E isso é um ponto que não inventaram ontem não, viu? Isso é um dos pilares da engenharia. Nessa imagem da Fórmula Indy dá para verificar perfeitamente que a curva traz o carro para dentro. A inclinação é ao contrário. Isso é claro, para a segurança ali desses carros de corrida que andam a mais de 300 km por hora. E eles não escapam na curva. O circuito oval, e eles não escapam da curva. Além da aderência do pneu e de toda a aerodinâmica desse carro que é feito para isso, tem essa questão da inclinação da curva e que no caso do viaduto Cury, aí você soma isso. Você soma o fato da inclinação estar incorreta, porque o pessoal acha que custa mais caro fazer da maneira certa, então faz de qualquer jeito e faz a inclinação da maneira que dá mesmo, que o terreno está ali. Aí soma a inclinação errada. Soma-se o fato de um veículo que pesa, dependendo do modelo aí desse ônibus articulado, mais de 10 toneladas, né? Carregado de passageiros ou vazio. Aí soma-se o fato daquele roteiro, aquela linha de ônibus está funcionando ali há mais de 30 anos em Campinas e derrubando óleo diesel ali, deixando essa pista escorregadia. Aí tem mais uma conta, você soma o fato de estar escuro, foi às 5h30 da manhã, naquele período terrível, né, onde ainda não tem aquela claridade total, e um ônibus pesado e chovendo. Então você soma tudo isso, uma freada brusca, um movimento em falso do motorista ou qualquer outra coisa, uma cochilada, você acaba tendo uma tragédia de proporções grandes. Então já deu para verificar aí a questão da curva que o engenheiro Celso Arruda estava dizendo. Olha aí, ó, na curva você verifica que os carros de corridas são fixados, né? Eles têm maior aderência porque eles são jogados para dentro da curva e não escapam de maneira nenhuma. Com relação ao guarda-reio, Ney, se tiver mais uma imagem aí para colocar o guarda-reio, o Celso Arruda estava desmentindo algumas opiniões de que o guarda-reio deveria ser mais resistente. E ele explicava o seguinte, pode ficar nessa imagem aí do viaduto Cury. Ele explicou o seguinte, se for muito resistente, se for uma barra muito resistente ali, o carro de passeio, por exemplo, bate e é jogado de volta para a pista. E aí ele pode gerar um acidente ainda maior, bater numa outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Então a grade de proteção tem que ser suficientemente resistente para diminuir, reduzir o impacto e tentar absorver um pouco o impacto e fazer com que o carro não caia do outro lado. Mas ele não pode bater e voltar também. É claro que um ônibus de 10 toneladas não tem jeito. Se um ônibus de 10 toneladas perder o controle e ir para cima da defensa, ela pode ser de aço que não vai suportar. Não adianta nada. É alguma coisa parecida, o que se tem que pensar em Campinas também é na modernidade, viu? Alguma coisa parecida com o que tem ali na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Tem uma defensa ali que você vê o carro bater, tudo, ele fica pendurado, mas não cai. Não cai no mar. Então, quer dizer, precisa começar a pensar grande a cidade de Campinas e começar a verificar a tecnologia. Então tem que consertar essa inclinação desse viaduto e rever também o posicionamento e a modelagem desse guarda-reio. Bom, vamos mudar de assunto. Jovem é preso após ser flagrado na rodovia dos Bandeirantes transportando 30 quilos de cocaína, a droga avaliada em R$300 mil. Ele levava entorpecente de Limeira para São Paulo quando foi surpreendido por policiais da Força Tática de Campinas. Quem acompanhou foi a Andréia Marques. Traz aqui, Marcão, no plasma. Ney, aperte o play. Foi através do Disque Denúncia que a polícia chegou até Dionis Fernandes Teixeira de Matos, de 26 anos. Com ele foram encontrados 30 quilos de cocaína.
Nós deparamos com o veículo, fizemos a abordagem e inicialmente o indivíduo negou qualquer transporte da droga. A prisão aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. Segundo a polícia, Dionis saiu de Limeira para entregar a droga em São Paulo. A cocaína está avaliada em R$300 mil. A cocaína, a pasta base, ela tem valor aproximado aí de R$300 mil e ela de 30 quilos ela pode até se transformar em 300 quilos dependendo do grau de pureza. O jovem teria recebido R$ 1.500 para transportar a droga. A polícia também investiga a participação deste outro homem no crime. Em depoimento, ele disse que recebeu R$100 para alugar o carro por 2 meses. Segundo a polícia, traficantes têm usado da tecnologia para esconder a droga. São sistemas cada vez mais sofisticados. Neste caso, a cocaína só foi descoberta com a ajuda de cães farejadores. O esconderijo era equipado com sistema elétrico instalado no banco traseiro do veículo. Só era aberto por meio de uma trava. A droga estava alojada dentro deste buraco, perto do porta-malas. Para encontrar a cocaína aqui, foram quase 5 horas. É sempre acionado o canil da Polícia Militar quando se tem uma suspeita de que está sendo transportado droga em um veículo e que o acesso é mais difícil. Então o cão, com 100% de certeza, todas as vezes localiza se há alguma droga no interior do veículo. Legal, o cão é legal, eu gosto do cão na guarda e na polícia, porque o cão nunca é corrupto. O cão é treinado para fazer uma coisa, o cão farejador sabe distinguir uma droga de qualquer outra coisa, então não tem acerto, não tem acordo com o cão. Você solta o cão, ele vai lá e já com o nariz, com o focinho, já verifica se tem ou não entorpecente naquela área. Agora o pessoal, é claro, está aí cada vez mais, como disse a Andréia, tentando correr atrás do prejuízo, a marginalidade, para cada vez mais usar métodos que tentem despistar a polícia, mas a polícia também corre atrás e acaba conseguindo se antecipar com informações aí do setor de inteligência e abordar, interceptar esse pessoal. Agora vai ter dor de cabeça para explicar, é sempre essa conversa, O pessoal fala, eu não estava sabendo de nada, eu só estava dirigindo o carro, eu não sabia o que era esse pacote, colocaram aqui, mandaram entregar do outro lado. Então essa conversa, a polícia já está careca de ouvir e é claro que num sistema lá de interrogatório da polícia oficial vai se chegar a esclarecer exatamente o que estava acontecendo. Agora a droga aí, hein? 30 tijolos de cocaína, pasta base. O policial já chamou a atenção que pode valer muito mais, porque é claro, O pessoal, no jargão da bandidagem, vai batizar essa droga. Pega a pasta base e mistura com tudo quanto é tranqueira. Como se não bastasse, Como se a droga já não fosse uma porcaria, mas o pessoal mistura ali com tudo. Um pó de mármore, cal, tudo que é branco mistura ali. E aí o espertíssimo que vai comprar, que vai consumir isso aí, acaba levando acima de tudo gato por lebre também. Mais um aí vai responder por tráfico, ou pelo menos por envolvimento com o tráfico, e a polícia tirou de circulação mais 30 tijolos de cocaína que certamente fariam muito estrago por aí. Olha, mais uma triste história revela o que se passa com mulheres vítimas de violência. Cheia de vida, a faxineira tentou retomar a rotina ao lado do marido violento, mas apanhou novamente e viu o companheiro parar atrás das grades. Quem fez a reportagem foi a Carla Ramil. O Ney vai trazer aqui, Ney. Aperte o play. E eu tenho vergonha de olhar para os meus filhos e saber que a pessoa que deveria cuidar da gente foi quem nos espancou. Eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha. Esta mulher que hoje chora de tristeza é mais uma nas estatísticas da violência doméstica no Brasil. Mais uma vítima de homens agressivos, mais uma mãe que apanha na frente dos filhos pequenos e que, cansada de sofrer, resolveu romper o silêncio e denunciar.
Patrícia tem 42 anos e há 4 vivia com o marido nos Estados Unidos. O casal se conheceu pela internet. O homem já morava lá e convidou Patrícia para uma vida nova. Cheia de sonhos, ela deixou os filhos em Campina Grande, na Paraíba, e partiu em busca de realizações. Viveu bem com o homem por 2 anos. Teve mais 2 filhos. Ela trabalhava com a cunhada como empregada doméstica e ele como pintor. As fotografias que ficaram na lembrança mostram recordações alegres de um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Mas os planos foram deixados para trás por causa do vício do esposo. Sempre que ele bebia, ficava violento e espancava a mulher. Dentre tantas agressões, uma chamou a atenção da cunhada, que denunciou o próprio irmão à polícia americana. Como ele vivia ilegalmente no país, foi deportado. Ela denunciou a polícia. Na época me falaram que o intuito dela era ficar com os meus filhos. Eu trabalhava com ela e a primeira coisa que ela fez foi me tirar o emprego. Ele foi deportado e eu fiquei sozinha do outro lado do mundo com as crianças. Durante 3 meses, Patrícia viveu com os filhos de 1 e 2 anos em um abrigo que cuida de mães e crianças violentadas pelos pais. A vida estável e confortável que tinha nos Estados Unidos começou a desmoronar. O cenário era de desespero e medo do que estava por vir. Neste período, ela recebeu muitas cartas do marido, que pedia desculpas e fazia promessas de que iria mudar. Convencida e por acreditar na felicidade da família, ela deu uma chance e voltou ao Brasil para recomeçar o casamento. E ele falou que estava arrependido, que queria a família dele no Brasil, para a gente fazer um recomeço, que tudo ia ser diferente. E eu vim porque eu acreditei na nossa família, eu queria a nossa família unida, como eu ainda quero. De volta ao Brasil, a família tentava colocar a vida nos eixos, mas não demorou muito para que novas brigas começassem. Segundo Patrícia, ela foi espancada novamente e resolveu, mais uma vez, chamar a polícia. As agressões começaram quando a gente veio para essa casa, porque eu pedi para que ele não me obrigasse a conviver com os filhos dele, mesmo eu não gostando dos filhos. Eu recebi com muito carinho todos e eles me faltaram com respeito na minha casa. E as agressões ficaram mais intensas daí, entendeu? E essa última vez que eu chamei a polícia, eu chamei, não me arrependo. Eu queria que ele fosse numa delegacia e que isso tivesse um basta. Somente, eu só queria que essas agressões tivessem um basta. O marido foi preso por violência doméstica e, como nenhum familiar pagou a fiança no valor de R$ 1.500 estipulada pelo delegado, o homem foi transferido ao Centro de Detenção Provisória de Hortolândia. Patrícia conta que, por causa da prisão do companheiro, tem recebido ameaças da família dele. Ela me ameaçou que vinha quebrar meus dentes, que vinha quebrar minha cara, que eu ficasse esperta. A mulher está preocupada com os filhos porque afirma que as crianças sofrem com a ausência do pai. Ele teve febre alta, ele teve convulsão, ele caiu, ele bateu a cabecinha. Inclusive foi suturado, ele sente falta do pai. Patrícia também lamenta porque mesmo diante de tantas agressões, ela relata que ama o marido e que acredita que ele pode mudar. Ele é um homem bom, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é bom pai, ele é bom dono de casa. A questão é a bebida. Desde que o pintor foi preso, a vida tem sido difícil, mas Patrícia deseja recomeçar. Para ela, o mais importante é alertar outras mulheres sobre a importância de denunciar. Eu denunciei, não me arrependo, não me arrependo. Não me arrependo, não queria que ele estivesse numa cadeia, mas também ele tinha que saber que tem um limite, que eu não sou a mulherzinha que ia apanhar o tempo inteiro calada, calada, calada. Quero bem a nossa família, quero a nossa família, mas chega de agressão, chega. Bom, ela denunciou e fez muito bem, mas aparentemente, nas entrelinhas, ela demonstra aí que está mais ou menos inclinada
a dar uma terceira chance, se for possível, para esse agressor. Esse é um problema, porque ela já identificou que trata-se de uma boa pessoa, mas tem um gatilho disparado ali, que é o caso da bebida, né? Então, quando bebe, fica violento e acaba agredindo. Ela mencionou também que os filhos sentem falta, mas, quer dizer, é muito melhor o agressor estar longe e o filho sentir falta e crescer numa boa, do que propriamente estar perto com problema de agressão, e essa agressão pode se virar também contra os meninos. Então é sempre um drama, é sempre complicado. Então essa mulher desta vez fez a coisa correta. Ela foi lá e denunciou. Agora, não tem jeito. A única chance que tem aí é se... Porque o cara também, pelo jeito, gosta dela. Então ele volta, ele pede perdão, diz que está arrependido. Então a mulher tem esse trunfo, tem essa moeda de troca. Ela pode falar, eu volto com você se você parar de beber. Se você provar que parou de beber, que não vai encostar na bebida. E aí pode ser que haja alguma chance da pessoa não ser violenta. Mas isso é um caso para terapeutas, né? Para pessoas que conhecem o comportamento humano, analisar melhor. A gente sempre verifica que um ambiente desse é complicado e tem pouca chance de reverter. A pessoa tem que ter essa frieza também. E ela, a essa altura, essa mulher já verificou que a situação é complicada e ela tem que verificar também se não vale a pena virar a página, tentar dar outro rumo para a vida, né? E até tentar ser feliz com outra pessoa, por que não? Né? As coisas mudam, como preferem dizer outros, a fila anda, e a pessoa não tem motivo também para ficar a vida inteira ao lado de um agressor. Eu acho que sempre tem que se pensar bastante antes de trazer de volta para casa uma pessoa tão violenta. Bom, não temos mais tempo, já me avisaram que vem aí o Brasil Urgente para todo o Brasil, apresentado em São Paulo pelo José Luiz da Atena. Ele já está posicionado lá, Ney? O da Atena está chamando aí uma das repórteres da Band. Dentro do shopping, bandidos roubam mais de R$125 mil em eletrodomésticos. Você fica aí com a apresentação do Datenão para a rede. Obrigado pela companhia. A gente está de volta amanhã, a partir das 10 para 5 da tarde. Até lá!